Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula dessa semana eu vou tentar deixar uma aula preparada para vocês, caso a internet dê uma oscilada. E para o pessoal que está em casa, como a gente vai começar a dar aula presencial, eu pensei em deixar algumas aulas já gravadas para caso você prefira. Tá? Quem quiser conectar no seu MSP, eu estarei sempre conectado durante o horário das aulas. Mas como aqui no presencial a gente acaba olhando mais para quem está aqui e vocês não conseguem ouvir muito bem as perguntas deles, às vezes fica ouvindo a conversa, só ouvindo eu responder, e aí fica estranho. Então estou deixando essa aula gravada, caso você prefira um conteúdo que seja focado só para você e contínuo, sem interrupções, tá bom? Mas vocês estão convidados para a aula remota no mesmo horário, do jeito que sempre foi, tá? Então nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre herança genética. Né? Nas últimas aulas a gente falou de divisão de célula, a gente falou sobre câncer, e agora a gente vai começar a entrar na divisão de célula voltada para a reprodução. Então a gente vai começar a entrar num lado um pouco diferente, em um objetivo um pouco diferente das células se reproduzirem. Tá? Então o tema dessa semana a gente vai falar sobre características hereditárias e como eram as ideias antes do Mendel, que são boa parte das ideias que vigoram até hoje. Tá? Bom, uma coisa diferente da aula de hoje nós vamos ter durante a aula alguns momentos que eu vou parar e vou fazer uma pergunta para vocês. Então é legal você ter aí uma folhinha, um caderno junto com você, porque você pode responder rapidinho essas perguntas e depois essas perguntas estarão no formulário. Então é interessante você já ter a resposta para você poder colocar lá depois, tá? Dá para fazer de memória? Claro que dá, mas o mais legal seria você pausar e fazer agora, tá? Então para a gente começar, vamos tentar conceitualizar um pouco. Você já deve ter ouvido várias vezes a frase: ah, esse nariz é do seu pai, o olho que você tem é da sua mãe. Ah, mas você tem a pele do seu pai. Não, mas você tem o queixo da sua mãe. Então, da onde vêm essas frases? Por que elas acontecem? O que significa você dizer que você puxou uma característica de alguém? Então, essa é a pergunta 1. Coloca aí no seu caderno agora o que você entende por hereditariedade. O que é esse negócio de herança? O que é ser hereditário? Tá? Pausa o vídeo aqui e responde aí no seu caderno. Quando você terminar, dá play de novo. Você pausou? Respondeu já ou você está esperando eu responder? Porque eu não vou responder aqui não. Eu estou só levantando pergunta, levantando dúvida. Se você não respondeu, pausa de novo e vai lá responder. Senão, vamos continuar. Tá? Bom, então hereditariedade. O que acontece? A gente consegue perceber facilmente que nós somos feitos de uma quantidade inúmera de características. Né? Então pensa assim, só nos olhos. O formato do olho, a largura do olho, a profundidade do olho, se tem olheiro ou não, que cor que ele é, quantos cílios você tem. Então assim, a cor da pele, a cor do cílio. Né? Então assim, a espessura do cílio. Tem gente com cílio super grosso, tem gente com cílio super comprido. Um monte de característica, só para os olhos, mas para o resto. Né? Então, essas características, que muitas delas são relacionadas ao seu corpo e outras ao seu comportamento, elas são características que a gente repara desde sempre. A humanidade sempre tentou agrupar e entender coisas. E curiosamente, a gente começou a prestar mais atenção nessas características quando a gente começou a domesticar os seres vivos. Então, mais ou menos uns 10 mil anos atrás, agora talvez 11, a humanidade começou a tentar controlar a reprodução e a vida de animais e de plantas. Então a gente foi organizando plantações, organizando rebanhos, e talvez sabendo disso ou não, mas o resultado é inegável, mas a gente percebe que foi sendo escolhido os melhores cruzamentos. Né? Então assim, provavelmente um fazendeiro, 8 mil anos atrás, ele olhava a plantação dele, tinha um monte de milho, algumas plantas tinham milho grande, outras plantas tinham milho pequeno. Quem que ele vai usar para ser a semente da próxima plantação? Ele vai usar as plantas de milho grande. Né? E aí você vai tendo uma constante seleção das características que te interessam mais. E para a gente poder fazer isso acontecer, tem que ter alguma noção de que alguma coisa dos pais é passado para os descendentes. Então você pega e coloca para cruzar a vaca que dá mais leite com o boi mais forte. Né? Então a gente está o tempo inteiro aí pensando nas características dos pais para tentar planejar o filho que seja mais interessante. Né?
A questão de que tem alguma coisa é fácil de ver, mas a grande treta foi quando a gente começou a tentar descobrir o que passa para os bebês, né? Como isso passa para os bebês. Então, uma coisa que a gente precisa pensar é, antes da gente achar engraçado que os nossos ancestrais não conseguiam responder essas perguntas que hoje parecem óbvias, supondo que você conseguiu responder fácil agora há pouco, a gente tem que levar em consideração que a tecnologia demorou para avançar. Então, antes de 1667, não se sabia que existia gameta. Antes de 1859, não se sabia, não se tinha uma noção muito clara de como acontece a evolução dos seres vivos. Antes de 1953, não se tinha uma noção muito clara do que era o DNA. Então, é difícil você tentar montar uma teoria sem você ter essas informações. Vamos ver como é difícil? Vamos tentar agora fazer um segundo exercício. Então, vamos imaginar que agora você é um naturalista e você está na Idade Média. Tá? Você tem um objetivo muito grande de ensinar as pessoas sem que elas achem que você é um bruxo e tipo joguem na fogueira. Então, será que você consegue explicar para essas pessoas da Idade Média como que as características de um pai passam para um filho? Só que você não pode usar as palavras gameta, espermatozoide, óvulo, DNA, genes ou genético. Você não pode usar esses termos porque eles não eram descobertos ainda. Tá? Então, na era medieval, na Renascença, não se sabia que eles existiam. Então, tente você explicar para uma pessoa como as características do pai passam para o filho sem usar esses termos. Tá? Esse é o exercício 2. Então, pausa o vídeo, vai lá fazer. Eu espero aqui. Essa água não tá gostosa não. E aí, foi? Bom, viu como é difícil? Então, não era simples. Essa descoberta não é surpreendente que ela tenha demorado tanto para a gente chegar nesse consenso. Só que o fato da gente não conseguir chegar num consenso, da gente demorar para chegar num consenso, não quer dizer que não houve tentativas, tá? Assim como você acabou de tentar. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é passado. Todas as características de uma pessoa são passadas para os descendentes? Então, vamos pensar um pouco nisso? Pense nas suas características. Você tem várias delas que estão presentes com você desde que você nasceu, né? Então, a cor do seu cabelo, o número dos seus olhos, eu espero que tenha ficado igual a vida inteira, número de dedos, forma dos ossos. Então, assim, a gente tem várias características. Mas tem outras que surgiram durante a sua juventude. Então, alguma tatuagem que você tenha feito, alguma cicatriz que você tenha ganhado, alguns de vocês estão criando barba, outros comportamentos mudaram, né? Provavelmente, antigamente, você tinha muito menos interesse no sexo oposto, agora tem um pouquinho mais. Você, antigamente, achava coisas mais simples, mais engraçadas, agora seu humor fica um pouco mais rebuscado, ou não. Então a gente vai mudando ao longo da nossa vida. E se a gente não sabe como as características são transmitidas, é muito difícil chegar num acordo sobre o que são transmitidos. Então a gente vai ver agora várias teorias e elas discordam tanto no como quanto no que. Tá? E para a gente fazer uma análise delas, vamos pensar nos tipos de características que a gente conhece hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente sabe que nós temos algumas características que a gente chama de hereditárias. O que é hereditário? Significa que você passa do adulto para a criança através do DNA. Não necessariamente essa criança vai manifestar logo assim que ela nasceu. Tá? Então, por exemplo, principalmente caracteres sexuais tardios, secundários, eles são manifestados depois. Então, surgimento de pelos, produção de gametas, todas essas coisas, elas têm mudanças ao longo da vida, né? Então, essas características hereditárias significa que a criança vai receber os genes, não que ela vai aplicar na hora, tá? Nós temos características que são congênitas. São características que elas aparecem logo que a criança nasce, então foram durante a gravidez ou no primeiro mês de vida, mas não necessariamente elas são características relacionadas com o DNA. Então, às vezes, elas são características relacionadas com a formação da criança. Pode ser alguma
alguma influência durante a gestação ou o parto. Então, essas características congênitas, a criança vai apresentar ao longo de toda a sua vida, mas como não foi culpa do DNA dela, ela não necessariamente vai passar essas características que ela possui para os seus descendentes. E o terceiro tipo são as características adquiridas, ou seja, são características que você ganhou durante a sua vida pelas coisas que aconteceram contigo na sua vida. Então, por exemplo, um bronzeado, por exemplo, uma cicatriz, por exemplo, a perda de um membro, perda de um braço, por exemplo. Como essas coisas também não estão no seu DNA, também não são passadas para os seus descendentes. Ok? Então, tendo esses tipos de características em conta, vamos olhar agora como é que os nossos antepassados tentaram explicar essa história. E vamos começar bem longe. Tá? Nós temos relatos de diversas teorias reprodutivas. Hoje em dia, nós temos teorias que a gente pôde entender melhor graças à evolução tecnológica. Então, por exemplo, no século XVII, nós tivemos alguns médicos holandeses, que é o Regnier de Graaf e Anton van Leeuwenhoek, não é assim que se pronuncia provavelmente, mas eles perceberam tanto um grande inchaço e mudança de cor nos ovários das fêmeas, quanto um grande número de pequenos seres no esperma do homem. Hoje a gente sabe que são os óvulos e os espermatozoides. E vendo eles, fica mais fácil de você entender que existe uma célula capaz de se mover dentro do esperma do homem que leva material até a célula feminina. Mas, mesmo quando os naturalistas conseguiram ver essas coisas, ainda não acreditaram. Tá? Os espermatozoides, especialmente, eles foram considerados algum tipo de parasita que os homens carregavam. Eles achavam que era um verme, alguma coisa do gênero. Tá? Então, mesmo com o microscópio, já foi difícil convencer as pessoas. Imagine antes disso, então. Então, vamos olhar agora as primeiras teorias. Vamos começar na Grécia, como começa quase tudo na escola. Então, desde 400 a.C., a gente já tinha alguns filósofos tendo debates que a gente viu ainda agora, 100, 200 anos atrás. Tá? Então, 400 a.C., 1800. As mesmas teorias estavam sendo discutidas. Vamos começar por Hipócrates. Hipócrates veio primeiro. Ele é de 410 a.C. Lembra que quando é antes de Cristo, quanto maior o número, mais para trás a gente vai. Então, o Hipócrates falava o quê? Bom, o corpo das pessoas produzem pequenas partículas e essas partículas se concentram no esperma. Então, o meu braço faz partículas de braço, a minha mão faz partícula de mão, o meu queixo faz partícula de queixo. E aí, cada pedacinho do corpo manda as suas partículas através do sangue. Essas partículas se juntam. E aí, quando eu mandar as minhas partículas para a minha companheira, as minhas partículas junto com as partículas dela, e aí dá origem ao bebê. Né? Ele também falava que se você tem partículas saudáveis no seu corpo, tem membros saudáveis no seu corpo, você manda partículas saudáveis. Se você tiver membros danificados no seu corpo, você manda partículas danificadas. Provavelmente ele estava pensando na época, em algumas doenças que são degenerativas. Então, assim, uma pessoa que tenha, por exemplo, Alzheimer, né? Ela começa a ter problemas nos neurônios, ela começa a tremer, ela começa a ficar esquecida e por aí vai. Né? Então, Parkinson começa a tremer e Alzheimer fica esquecido. Então, vamos dizer que ele está pensando em alguém com Parkinson, no caso. Se o braço da pessoa está tremendo e ele começa a mandar partículas defeituosas de braço, provavelmente aquela criança vai ter o mesmo problema. E isso foi culpa das partículas danificadas. Né? Então é uma forma de você pensar. Se a pessoa tem partículas de cabeça defeituosas, no caso do Alzheimer, a criança também poderia apresentar essa doença em algum momento da vida. Por quê? Porque recebeu partículas defeituosas da cabeça. Então ele já estava pensando aí em doenças hereditárias. Né? E isso já é um avanço. Só que algum tempo depois veio Aristóteles, entre 384 e 322, ele era um professor na Grécia, e ele discordava porque ele percebeu algumas coisas importantes, que tem várias características que aparecem nas crianças que não vieram dos pais, vieram dos avós.
né? Então, às vezes, você tem um avô de olho azul, um pai de olho preto, um neto de olho azul. Como é que dois pais de olho preto poderiam fazer uma criança de olho azul? Que parte de onde veio essa partícula? Né? Outra coisa importante, às vezes a criança tem uma característica que o pai não tem. Vamos dizer, o pai ao longo da vida sofreu um acidente, amputou o braço. A criança não vai nascer sem braço. Né? E se a criança fosse nascer só com as partículas da mãe, o braço da criança, que só recebeu partícula da mãe, tinha que ter a cor da mãe. Né? Então, tinha vários desses problemas que Aristóteles foi apontando, e aí ele criou uma teoria dele, que ele falava o seguinte, falou, olha, tem um material hereditário no esperma do homem e no sangue menstrual das mulheres. Quando esse material do esperma e esse material do sangue menstrual se une, nós temos a formação do novo indivíduo. O problema é, ele não sabia dizer que material era esse. Ele não sabia que DNA existia. Então, assim, a explicação dele está muito perto da verdade. Só que ele não tinha como provar, ele não tinha como mostrar. Porque sim, nós temos no esperma algo que faz. É o nosso gameta, espermatozoide, com um DNA. Mas ele não sabia dizer. E nós temos sim no sangue menstrual da mulher, algo que poderia interagir. Que no caso da mulher é o óvulo, que vai embora junto com a parede do útero. Né? Mas se houvesse a inseminação, nem o óvulo nem a parede do útero descolariam, eles se prenderiam e poderiam montar o bebê junto com o espermatozoide. Então, no final das contas, a gente já tem pessoas acertando mais ou menos a hereditariedade em 300 antes de Cristo. Mas cadê a tecnologia para provar? E aí esse debate não tinha como ser resolvido. Tanto não tinha como ser resolvido que continuou a surgir novas teorias, já que nenhuma das duas era satisfatória. Então, até o século XVII, XVIII, houve uma teoria que a gente chama de pré-formação, que é bizarra, que dizia que, os organismos eles são formados prontos. Então, nas fêmeas existe uma mini mulherzinha, uma menininha, e nos machos existe um mini menininho. E aí, quando a gente junta o esperma com a mulher, um dos dois cresce e vira um bebê. Tá? Então, assim, essa teoria durou tanto tempo, mas ela é uma desgraça. Olha só quanta coisa zoada que tem nela. Então, assim, primeiro, se a criança está pronta na mãe e está pronta no pai, não tem como uma menina ter características do pai ou um menino ter características da mãe, né? Porque já estava pronto. Aí, segundo, teoricamente era para eu criar um clone do pai ou um clone da mãe, era para ser idêntico, né? Além disso, assim, um homem que tivesse meninos, ele ia poder ter meninos com um monte de mulher diferente e os meninos tinham que nascer tudo igual, porque se tudo veio dele, né? Então, assim, essa teoria durou tanto tempo e é um absurdo que ela tenha durado tanto tempo, tá? Mas também foi feitas teorias boas, como a teoria da epigênese, que é a teoria que a gente entende melhor hoje. Por que essa teoria, de onde surgiu essa teoria? Ela surgiu da observação de embriões. Então a gente já tinha descoberto as células nessa época, a gente já tinha microscópios capazes de ver as células, então você conseguia ver que uma célula se multiplica e vai virando várias. Então, aqui em 1759, a gente já consegue mostrar que as pessoas são feitas de um monte de células pequenininhas e que essas células pequenininhas tiveram origem em um único embrião fertilizado, que foi chamado de zigoto. Tá? Essa teoria também mostrou que espécies semelhantes têm inícios semelhantes. Então, assim, se você pegar o desenvolvimento embrionário do porquinho, o bebê do porquinho é muito parecido com o bebê humano. Tá? Então, dá para começar a ver até semelhanças evolutivas nessa história.
né? Aí, no fim das contas, essa teoria da epigênese é a que a gente mais... ela recupera um pouco dos argumentos de Aristóteles e ela é a mais próximo da que a gente aceita hoje em dia. Só que ela precisou de alguns reajustes. Por quê? Porque uma das coisas que a teoria da epigênese não conseguia explicar é de novo essa característica dos avós. Tá? Como é que a gente pode explicar que uma pessoa, que um casal de olho preto seja capaz de ter um filho de olho azul, né? Então essa teoria da epigênese, ela travou aí. E justamente por ela travar aí, continuaram surgindo outras teorias. Entre elas, tem a teoria da pangênese e da herança ancestral, que ela foi proposta por um incrível naturalista que fez muitos trabalhos importantes, mas que deu uma escorregada aí nessa teoria. Tá? O Charles Darwin, ele é um ídolo dos biólogos e ele é um cara que produziu pesquisa sobre evolução, sobre mudança dos seres vivos. E uma das maiores dificuldades que ele teve em explicar a evolução para as pessoas, a gente vai ver a evolução mais para frente, foi em explicar para as pessoas o que mudava de uma geração para outra. Porque, de novo, o Darwin é de 1868, o DNA foi descoberto em 1953. Então, como o Darwin não tinha acesso ao DNA, ele não conseguia explicar. Então ele foi resgatar uma parte da teoria lá do Hipócrates, que é essa teoria da pangênese. Então ele também defendia que todos os órgãos do corpo, eles criam gêmulas. Então, de novo, cada pedacinho da pessoa cria pequenas unidades da pessoa. Então, assim, minha mão faz gêmulas de mão, meu braço faz gêmulas de braço. E aí ele tentou explicar algumas falhas na teoria do Hipócrates. Então, assim, esses pedacinhos, eles seriam armazenados direto nas gônadas. Então ele tentou juntar o Hipócrates com o Aristóteles, na prática, né? Então, assim, essas pequenos pedacinhos de pessoa é guardado nas gônadas. Como a gente está guardando esses pedacinhos a vida inteira, você vai ter um monte de pedacinhos que eram de épocas mais velhas da sua vida, né? Então é por isso que o bebezinho nasce sem barba, porque você também guardou um monte de gêmulas de rosto sem barba, né? E aí você conseguiria tentar explicar como é que uma pessoa amputada, por exemplo, como é que ela conseguiu ter um filho com braço, né? Porque como ela guardou gêmulas de quando ela tinha o braço ainda, teoricamente o bebê nasceria com o braço que você já tinha montado, tá? Então, assim, essa teoria, ela volta e mantém o mesmo problema que todos os outros tiveram, que era, tá, tudo bem, então, tudo bem, vamos aceitar que uma pessoa amputada já tinha guardado ali uma reserva de gêmulas de braço. Como é que um casal de olho preto pode ter um filho de olho azul, né? E aí a gente resolveu esse dilema, finalmente, em 1865, com um monge agostiniano chamado Gregor Johann Mendel. Ele desenvendou o mistério da herança gênica, só que ele não conseguiu contar para quase ninguém. E aí o trabalho dele só foi descoberto algum tempo depois. Mas o porquê isso aconteceu, a gente vai conversar na semana que vem, tá? Para hoje, respondam aqui a minha pergunta 3. Como uma criança pode nascer com o olho azul se os pais têm olhos pretos? Tá bom? Essa aqui é a pergunta 3. Respondam aí no seu caderno e coloquem no formulário depois, quando você terminar. Certo? Até semana que vem. Tchau.